de como é aplicada a Lei Maria da Penha nos casos de agressão e violência contra a mulher. Doutor José Augusto, inicialmente, boa tarde, seja bem-vindo a esse informativo. Boa tarde a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, a gente está utilizando esse espaço aqui tão importante de contato com a população de Prudentópolis para divulgar o trabalho do Poder Judiciário no estado do Paraná relacionado à chamada Semana Paz em Casa. Não que em outros momentos a gente não faça isso, mas durante esta semana a gente pretende dar prioridade ao julgamento e à realização de audiências que tenham relação com violência doméstica contra a mulher. Esse é um programa instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e praticamente todas as comarcas do nosso estado estão seguindo essa diretriz de priorizar os julgamentos de casos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Na nossa comarca, esse é um problema bastante crônico, muito importante que todas as autoridades estejam atentas a esse problema e que possamos cada vez mais utilizar de novos instrumentos para combate à violência doméstica contra a mulher. Para a gente falar de Lei Maria da Penha, antes de tudo a gente tem que definir esse conceito de violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. O que significa violência doméstica contra a mulher? Será que é todo ato praticado contra uma mulher? Na verdade, não. A lei ela estabelece alguns critérios para que possa ser aplicada. Ela tem algumas ferramentas muito importantes na proteção da mulher, porque na realidade ela tem uma diferença com relação à força perante o homem, por isso a lei vem no sentido de compensar juridicamente essa diferença que existe no mundo dos fatos. Então, o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? Prevê o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, que é a chamada Lei Maria da Penha, o que são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em primeiro lugar, temos a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Depois a gente tem também a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Ainda temos o caso de violência sexual, entendida essa como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou ainda à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Além dessas formas de violência física, psicológica, sexual, temos também a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção ou subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades. E por último, mais uma forma ainda de violência, que é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Em resumo, temos muitas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. São as violências físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais, morais, conforme previsto no artigo 7º que eu acabei de ler para vocês. Basicamente, essas violências são praticadas por algum membro da família, via de regra o marido ou companheiro, pode também ser praticada pelo pai, pelo irmão, cunhado, namorado, qualquer pessoa com quem a mulher tenha tido algum tipo de relação doméstica, de afeto, amorosa. Portanto, essa lei visa regular essas relações domésticas, essa disparidade entre forças reais que existem entre a mulher e o homem. A Lei Maria da Penha, portanto, tratando dessa diferenciação toda e conceituando o que é a violência doméstica, ela prevê alguns instrumentos que servem para proteger a mulher. Antes de tudo, acho que é interessante colocar que é típico da violência doméstica um caráter cíclico, principalmente em mulheres casadas há um determinado tempo ou que convivem em união estável. Existe um caráter cíclico que é observado nas relações de violência doméstica entre homem e mulher. Cíclico e progressivo, com duração média de 10 anos. A ameaça, de acordo com o Código Penal, tem uma pena hoje basicamente irrisória, mas em âmbito doméstico apresenta com um referido caráter cíclico, ou seja, o homem vai, ameaça, depois pede desculpas, depois ameaça de novo, e depois ele passa por uma pequena agressão, e essa agressão mais pra frente pode inclusive se tornar mais grave, e por aí vai. Então, esses crimes que via de regra têm uma pena baixa, eles têm que ser combatidos de uma forma um pouco mais contundente quando se trata de violência de gênero contra a mulher, porque existe uma
uma grande periculosidade de que essa pequena violência progrida para atos mais graves. A cada 10 mulheres mortas por dia no Brasil, 7 morrem nas mãos dos seus companheiros, dos seus maridos. E cerca de 80% dessas vítimas que são mortas já haviam prestado boletim de ocorrência na delegacia. Então, daí a gente percebe, né, esse caráter cíclico. Quando há um crime mais grave contra uma mulher, significa que outros tantos já aconteceram inicialmente. Daí a importância de a mulher não deixar passar da primeira vez, da segunda vez. Ela tem que desde logo denunciar, porque isso não é aceitável, que o homem pratique violência contra ela. Enfim, no caso da mulher que então é vítima de violência doméstica em casa, seja por ameaça, seja por lesão corporal, vias de fato, outras diversas formas de violência, como estupro e outras tantas, submissão à prostituição, por exemplo, a mulher pode se dirigir à delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência e também solicitar as chamadas medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? São algumas medidas que ela vai solicitar, vão ser oferecidas para ela na delegacia no momento que ela for fazer a denúncia, e elas vão ajudar a mulher a ter a sua independência. Ela pode, por exemplo, solicitar o afastamento do lar do agressor, vamos supor que seja o companheiro ou o marido que está agredindo a mulher, ela pode solicitar que ele seja colocado para fora de casa, ela pode solicitar que ela mesma saia de casa garantindo os seus direitos e que daí então ele não se aproxime dela, isso a gente pode colocar inclusive uma distância mínima, pode também solicitar que ele de modo algum entre em contato com ela, seja por telefone, por rede social ou por qualquer outra forma. São essas as medidas principais, mas ainda temos, por exemplo, a medida que normalmente é feita na vara de família, mas também pode ser perante a delegacia, para que num determinado período haja a suspensão do direito de visitas aos filhos e também possa ser fixada uma pensão alimentícia, normalmente em torno de 90 dias, que é o período inicial para que ela possa depois procurar um advogado e solicitar o divórcio, guarda, alimentos e tudo mais. Existem várias outras medidas também, essas são as mais comuns que a mulher pode solicitar. A lei prevê também que a mulher possa ser inserida em programas de proteção à vítima e acolhimento à vítima, e isso a gente possui aqui no nosso município de Prudentópolis. Estamos em discussão atualmente da possibilidade de, conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, fazer a chamada Patrulha Maria da Penha, ou outro nome que a gente possa dar, mas que em resumo significa que uma fiscalização mais efetiva da polícia quando há uma fixação de medidas protetivas. Isso depende muito mais do governo do estado do Paraná, mas existem comarcas em que isso está sendo implementado e a gente está estudando a possibilidade de incluir Prudentópolis também nessas medidas. Porque o que acontece? Muitas vezes o juiz fixa as medidas protetivas, intima o agressor, mas ainda assim, apesar de uma ordem judicial, ele pode acabar descumprindo e não há fiscalização efetiva sobre isso. Então o que a gente está procurando buscar atualmente é que, em parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, que haja uma fiscalização mais efetiva das medidas implementadas nos casos concretos. Outra medida que a gente está tentando conseguir junto aos outros poderes é uma espécie de grupo de apoio. As mulheres já existem, né? Um grupo de apoio aos homens também, que acabam sendo denunciados para que eles tomem consciência dos seus atos, para que eles possam superar a responsabilização criminal, possam retomar a sua vida conjugal, seja com a vítima, seja com outras mulheres, para que eles não reincidam na prática de violência doméstica. Então existem medidas já previstas em lei, que via de regra a gente defere quando no caso se mostra necessário, e também em parceria com o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Polícia Militar e Guarda Municipal, existem outras medidas reais que a gente está tentando implementar aqui no município de Prudentópolis. Fica aqui então também a minha disponibilidade para outras informações que se façam necessárias. Muito obrigado a todos.